Boa noite, irmãos. Deixa eu só pegar o meu computador aqui. Quando foi me passado esse tema, Missão de Jesus, refleti bastante sobre essa temática, porque ela é bem difícil de ser usar da nossa lógica, da nossa razão, que é o que a gente tem de melhor para que a gente possa entender o Cristo, a sua visão, a sua passagem aqui pela Terra. Porque quando a gente pensa assim, missão a gente vê os espíritos missionários, a gente vê os espíritos de mais elevado padrão, e no caso o Cristo era o governador. Tipo, a gente não vê um comandante na missão. O comandante, ele delibera. O comandante faz. Um general, ele não está na missão. Ele delibera a missão. Então, o que a gente tem como referência da missão do Cristo, ela se torna um tanto quanto difícil de trabalhar. Pela razão, pelo que a gente tem na lógica do ser humano. Até porque símbolo de perfeição que esse ente, esse ser é de uma sabedoria que nós não alcançamos na totalidade. Estamos longe da totalidade, inclusive. Então, para que a gente possa ter uma noção desse ser que passou pela Terra e que fez com que qualquer historiador falasse primeiro, antes ou depois dele, para que pudéssemos ter uma referência, mostra-se, obviamente, natural que foi uma entidade deslumbrante, e não de deslumbrar no sentido de beleza, no sentido de desabrochar a humanidade. Então, para isso, a gente trouxemos algumas referências, algumas passagens que nós encontramos na Bíblia e que nós também encontramos com referência ao Evangelho segundo o Espiritismo. E no caso a gente encontra uma delas, que é a mulher samaritana. Eu vou permitir aqui que eu leia por breves momentos um pedaço dessa passagem, para eu ser fidedigno, em primeiro lugar, que eu não a decorei, obviamente, mas que a gente, ao longo do tempo, a gente vai conseguindo perceber os detalhes desta passagem. Essa passagem se encontra em João, no capítulo 4, e eu peguei o versículo 1 a 30. E diz assim: os fariseus ouviram falar de que Jesus, fazendo batizado mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Nesse primeiro parágrafo aqui, nesse primeiro versículo, vamos dizer assim, 1 e 2, a gente encontra então que Jesus estava batizando. E ele não batizava, mas quem batizava eram os discípulos. E estava batizando bem mais que o apóstolo João. Nesse período aqui, João já tinha sido decapitado. Então, João já não estava mais entre nós. Então, aqui a gente já via uma certa dor de barriga em Jerusalém. Como assim? João Batista batizava, e Cristo está com seus discípulos e está trazendo discípulos com uma nova corrente de pensamento e batizando bem mais gente. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria.
Nesse caso aqui, Jesus sabia que estava dando tumulto, mas faltava-lhe ainda o período necessário para que ele fosse para a crucificação. Já era sabido disso, já estava nas Escrituras. A gente vai encontrar isso em Isaías, a gente vai encontrar isso em Salomão, em que o enviado do Cristo iria vir e seria crucificado. Então, para aqueles que conheciam a lei, ou seja, quando Jesus dizia assim, o que está escrito na lei? Ele estava dizendo dessas leis. Dessas leis. E já era sabido. Jesus iria desencarnar crucificado. Então aqui não era o momento, obviamente. Então ele sai e vai para Samaria. Continuando. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera a seu filho José. Aqui nós vamos encontrar que ele saiu, foi para a Galileia, a região da Galileia, e passaria por Samaria. Para ir para a Galileia, ele teria que seguir um rio. Seguir o rio e depois cruzar para chegar a Galileia. Mas ele passaria por Samaria. E aqui nos mapas já mostra que é completamente ilógico, era um caminho que não era comum ser feito. Esse caminho não era comum ser feito. Ou seja, ele teria que passar o rio, continuar seguindo o rio, que era mais tranquilo, tinha água, tinha sombras e tudo mais, era mais fácil o caminho, só que em determinado momento ele iria subir uma montanha, um vale, e vamos dizer assim, aqui como a nossa serra, só que ela era alta 800 metros, de pedra, 12 apóstolos, sandália, não tinha curativo, não tinha nada. Não levavam mala, bagagem de mão, não tinha nada disso. 800 metros rumo acima, para passar em Samaria. Primeiro que os apóstolos... 800 metros para cá, mas a gente vai para Galileia, Samaria. E Jesus disse, Samaria. E bora, sobe. E subiram. Lá, então, para ficar mais entendido, eles chegaram a uma cidade de Sicar. Nessa tempo, e aqui é importante salientar, que eram as terras de Jacó. Jacó, ele era neto de Abraão, e Abraão, né, como todos sabem, foi a referência do Velho Mundo, né? E Jacó possuía, então, nos tempos dele, 12 filhos. E esses 12 filhos fundaram, então, as 12 tribos. As 12 tribos. Onde nós nos encontramos na faixa de Gaza, Israel, Jerusalém e ao norte. Só que, obviamente, essas 12 tribos se expandiram. Essas 12 tribos foram crescendo e os filhos foram morrendo. O que acontece é que ao longo do tempo, em 3 gerações, se extinguiu aquela amizade para se tornar a animalidade. As disputas de ego para cada povo, puxando mais para si do que para o outro. Encontraremos então nessas 12 tribos uma que é a tribo de Judá, onde é o leão de Judá, onde nasceria então todo o circunscrito, onde estaria Jerusalém. E é nessas regiões, ao sul, que vamos ter 2 tribos que se uniram e todas as outras 10 contra. Então nós vamos encontrar a passagem, por exemplo, o bom samaritano. Samaritano é da Samaria, é do norte, não é do sul. Nós vamos encontrar nos históricos que inclusive o norte ajudava os gregos a invadir o sul, as 2 tribos que ficaram ainda.
para que eles fossem destruídos. Era uma briga. Era uma briga. E Jesus provocava isso, dizendo: quem é meu irmão? É aquele que ajudou, não é? Pois é o samaritano, aquele que tu não gosta. É lá mesmo. É aquele lá que tu odeia. É isso aí. Jesus provocava isso, porque ele falava do norte e o sul. Porque ele queria tratar de assuntos que era do coração. Do coração. Então essa contextualização, ela é importante, porque faz com que nós entendamos por que do samaritano. Ele poderia colocar qualquer outro, era uma parábola, mas ele botou samaritano. Aí passou o fariseu, não deu bola. Pelo fariseu ele até matava, mas deixava morrendo ali. Ele não ia fazer nada. Samaritano, tá louco? Eu, aqui, Jerusalém, ao sul, nós nos odiamos. Nós vamos encontrar em Paulo e Estevão. Paulo e Estevão. Uma referência a isso, que é quando Paulo e Tiago disputam pela circuncisão, o primeiro concílio da igreja, onde Pedro deveria tomar uma atitude, mas ficou botando panos quentes. Tiago, muito farisaico, seguindo os preceitos mosaico, fez com que fosse necessária a circuncisão para ser. Paulo, para não destruir a obra do Cristo, as igrejas iniciantes do cristianismo, cedeu. E ele diz uma frase, daqueles que estavam no concílio, que diz assim: aos do norte, eles têm que ser tratados como animais, como vaca, que tu doma. Ou seja, tu já percebe a distância entre um conceito de geográfico para os demais. Para os demais. Então já tem uma distância entre, então esse cara aí, não, esse cara eu não quero. Já há uma segmentação sociopolítica. O problema é que dentro dessas 12 tribos, quem dominava quando dominou Roma era Herodes. E Herodes abarcou todo o noroeste, pegando norte e sul da gestão. Só que ele não estava se importando muito, porque para Roma tudo era um estado único. Tinha um cônsul lá, Herodes. Só que ele desconsiderou completamente, Roma fazia muito isso, desconsiderava completamente os estados que se tinham, porque era uma área dominada pela grande águia Roma. Então, Herodes dominava aquilo lá. E isso aí para ele não. Só que isso aí era 3 gerações já brigando, separados. Se passava um, ainda matava. Os discípulos, sabendo disso, dizem: não, porque aí é Samaria. Sabe o que vai acontecer em Samaria? Ele não consegue pregar em Samaria, eles vão nos matar. Tá louco? A gente fala alguma coisa atravessada, ele já sabe que nós somos. Não dá. Isso. Morro acima. Então, só para contextualizar a situação que se encontrava naquela região e naquela época. E vamos subir o morro. Ruim, difícil de subir. E aí, vamos continuar, que agora a gente foi até a 4ª linha. Vamos continuar. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, nas terras do filho das terras de Jacó. Havia ali um poço, o poço de Jacó, onde inclusive quem administrou esse poço na sua diz: faz o poço aí, foi Abraão. Então o poço de Jacó, todos bebiam daquela fonte, que era de fonte de Jacó. Jacó fez com as suas próprias mãos aquele poço. Então era um local sagrado, porque o pai que dividiu as tribos que hoje brigam eram dali. Inclusive era um local de peregrinação, inclusive. Mas como estavam distantes, já não queriam mais. Mas ali era um local sagrado. Foi ali que tudo se fez, propriamente dito, naquela região ali. Nisso veio uma mulher Havia ali um poço, então, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Jesus. Isto se deu por volta do meio-dia.
aqui é importante também salientar: meio-dia. Poço, meio-dia. Luz do sol batendo de cima na água. Água morna. Comumente se busca água, os mais antigos vão pela manhã ou no final da tarde. Não dá pra pegar no meio-dia. Perto do deserto, linha do Equador. É ruim. E a cidade era longe para quem ia ao meio-dia buscar. Sol quente é ao meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Isso está entre parênteses. Ou seja, Jesus estava sozinho com ela. Eu fico pensando, claro que é muito difícil da gente compreender isso, nós homens, porque a gente sabe que para uma mulher é muito fácil conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós homens não é assim. A gente abre um armário e diz assim: não está aqui. Ela olha lá do outro lado da sala e diz: eu estou vendo. E o cara diz: não está aqui. Se eu for aí, eu vou te esfregar na cara. Aí, Jesus mandou 12 para o centro comprar comida. 12. Porque sabe que a coisa era ruim. Percebe que 12. Vocês vão e comprem. Porque é medonho. Vai faltar, não vai conseguir, se esqueceram, né? Homem no mercado é triste. Então, vai dar confusão. E Jesus, vai. Vão. Tudo bem. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui está entre parênteses. Não é se dão bem, eles se matam. Não é se dá bem, eles se matam. Inclusive os gregos estavam vindo ali para... Não, apoio vocês, vamos acabar com esses caras aí. Esses caras do sul. Então, não era assim se dar bem. Tá, não se davam mesmo. Só que aqui tem uma parte interessante. Por que ele mandou os 12 buscar comida? Porque ele queria ficar sozinho com aquela mulher. Ele andou 800 metros morro acima para encontrar essa mulher. E os discípulos não sabiam o que estava acontecendo. E ele sabia que ela estaria lá ao meio-dia. E num ato de caridade fantástico, ele pergunta para ela assim: mulher, dá-me de beber. Dando a opção para ela de escolher entre sim e não, deixando ela confortável para responder. Mas por quê? Por que essa mulher buscava água ao meio-dia? Primeiramente, o que é óbvio é que ou ela tinha lepra, ou tinha alguma coisa na sociedade que a sociedade a excluía. Porque não é lógico, naquela época, buscar água ao meio-dia. Era um calor terrível. Água quente. Continuemos. Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Ou seja, se tu soubesse quem eu sou, quem pediria a água era você, não eu. Disse a mulher: Senhor, não tem que tirar a água, e o poço é fundo. Como eu irei tirar esta água sem um vasilhame? E é essa água viva. Ela ainda pergunta que água viva é essa que ele fala. Acaso o Senhor
é maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço, que nos deu este poço, o qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e todo o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ou seja, a água que Jesus oferece é uma água metafísica, é uma água espiritual, é a água do alento, em que transcende a materialidade. Porque se eu continuar com sede, eu bebo a água, provavelmente eu terei sede daqui a um tempo. Porque essa água é material. O material corresponde ao material, mas o espiritual não corresponde ao material. A água viva na qual ele coloca é uma água em que nos meus problemas eu encontrarei a saciedade da água viva e não daquela em que eu encontro nas coisas materiais, nas coisas em que logo depois eu terei sede de novo. Um exemplo para aclarar cabe aqui. Vontade de beber água, sede. Eu tenho desejo pela água, ainda mais agora no verão. Está esquentando, água gelada. Bebo água, me sacio. Não tenho mais vontade de beber água. Porém, vem a vontade de ir no banheiro. Desejo o banheiro. Então eu fico apertado esperando o banheiro. Vou no banheiro. Estou satisfeito. Saio de novo. Vontade de beber água de novo. E eu fico nesse ciclo de desejos, e eu fico desejando a minha vida inteira, porque aquilo que é material corresponde ao que é material, mas nós espíritos não conseguimos nos saciar com isso. Ou seja, quando o nosso espírito, a nossa alma quer algo maior que a própria matéria, aquele que ignora isto, a água viva, tenta buscar na materialidade satisfações em que logo depois terá sede novamente. E não encontra, e continua insatisfeito, e continua insatisfeito. Eu tenho tudo, mas eu não consigo me encontrar. Então, porque o que é material corresponde com o que é material. Mas o que é espiritual não pode corresponder com o que é material. Não pode. São coisas diferentes. E essa água viva que Cristo trouxe é aquela que não irá mais nos tirar, dar a sede a nós. Porque aquele que encontrar esta fonte de água viva, não terá mais isso. Nas nossas dores, nós temos vontade de comer chocolate, ou falar mal de alguém, ou isso aí, reclamar de alguém, não sei o quê. Por que disso? Porque a gente encontra nas águas da materialidade satisfações em que nós não iremos satisfazer de verdade. Esta água viva que Cristo coloca, esta água viva em que Ele vai trazer para nós, que está além da matéria. Em que, se eu continuar neste ritmo, eu continuarei aqui simplesmente a existir no orbe. Viver? Não. Porque a água viva vive. Aquele que continua a materialidade apenas existe. Continua, utiliza os recursos naturais do planeta, ocupa lugar no espaço e depois sai. Evolução, pouco, muito pouco. Raríssimos são aqueles ainda que buscam essas águas vivas do divino. Continuemos. Jesus respondeu: quem bebe da minha água? A mulher disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar essa água. Ela ainda não entendeu que água é essa que estava falando. Jesus, sabendo, disse: vá e chame seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente
disse que não tem marido. É fato que você já teve 5 maridos. E o homem com quem você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é uma verdade. Ou seja, para tempos idos, não tão longínquos assim, uma mulher desquitada era uma mulher mal falada. No tempo de Jesus isso era inconcebível. Essa mulher ninguém poderia andar perto. E é por isso que ela buscava água ao meio-dia, longe das outras, longe das demais. Ela teria que se afastar da sociedade. Era um espírito sofrido em que, ao longo das escolhas dela, ela não teve êxito e a sociedade a condenava. Então ela vivia isolada, vivia sozinha, num canto da cidade e não teria compartilhamentos sociais. Era uma mulher que estava sofrendo muito e Jesus captou isso. Jesus conseguiu buscar nisto, num ser. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém, é o lugar onde se deve orar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aqui ele coloca isso porque a eclosão da Igreja do Cristo sairia de Jerusalém. A primeira igreja do Cristo, que foi considerada historicamente e também ratificada por Emmanuel, é a Casa do Caminho, que está em Jerusalém. Encontramos na obra Paulo Estevão. Vocês, samaritanos, adoram. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e verdade. Vá, mulher, e avise que o Filho do Homem está aqui. E ela foi. E ela fez com que naquela cidade a ouvissem. E ela trouxe a todos ao povo para aquele local, para que eles pudessem então fazer a pregação. E aí sim os 12 apóstolos chegaram, viu ele conversando com uma mulher, achou aquilo muito estranho, mas ninguém perguntou nada. Era muito estranho um judeu conversar com uma mulher. Primeiramente, que mulher, quando a gente coloca assim, na partilha dos pães e dos peixes, que é uma outra passagem que a gente encontra, existiam 4.000 pessoas. É o número. Não se contava mulheres nem crianças. Eram bem mais. Eram só os homens. Ou seja, quando chega lá e vê os 12 conversando com uma mulher, acho muito estranho. Mas Jesus não se apegava a esses dogmas temporais, a esses dogmas que passam. Ele salvou aquela alma. Ele atingiu o coração daquela mulher. E sabia que ela estava preparada. Porque daí, a partir daquele momento, daquele instante em que ela percebeu que a água viva era a água do Espírito e da verdade, fez com que, independente se o povo gostasse dela ou não, buscasse-a. Fizesse com que ela viesse até Cristo. E ela se tornou uma mensageira do Cristo. Essa é a diferença. Porque ser em verdade e vida, bebendo da água viva, essa mata a sede do Espírito. Perceba que a gente vai ver ao longo dos estudos que qualquer um pode fazer.
Pegar nas entrelinhas dessas passagens, nós vamos encontrar Paulo palmilhando por lugares, centenas de quilômetros a pé. A pé. Ele foi a Éfeso conhecer Maria e João Evangelista, que depois iria escrever o Apocalipse. A pé. Eles não tinham onde dormir, dormiam no relento, no meio do mato mesmo. Se tivesse comida, fruta, alguma coisa que eles pegassem, fruta silvestre, então, era isso que tinha. Eles não estavam se importando com as coisas. Eles andavam com as epístolas dentro do manto, inclusive é uma das passagens que está no Atos dos Apóstolos, que Paulo foi roubado, deixaram ele nu. Enquanto os ladrões roubavam, ele dava as lições de Jesus. Inclusive, estava ele com um discípulo, e o discípulo: tu é louco ainda, tu quer morrer falando? Não, mas se eu morrer aqui está tudo bem. Mas eles ouviram Cristo. Eles ouviram. Eles estão nos roubando? Não, eles estão levando as epístolas. Ele via como água viva que aquele mal que era feito aparentemente era, na verdade, aquilo que o espírito já não precisava mais. O corpo sim, fome, frio, essas coisas que é transitória, mas para o espírito não. O espírito isso passa. Vai ter que ter sede no outro dia de novo. Vai dar frio de novo, e se tiver que morrer aqui, tudo bem. Porque a verdadeira vida não é aqui. Só que nós vivemos como se fôssemos eternos aqui. E ao pararmos para raciocinar sobre a morte, muitas vezes nós ficamos preocupados. Porque nunca paramos para pensar que as nossas atitudes são de alguém que é transitório na Terra. Alguém que é passageiro. A gente age como se fôssemos eternos. Pois é. A vida mostra que não. A vida mostra que não. E que fonte nós bebemos? Qual que é a fonte que nós bebemos? É a da água viva ou não? É uma reflexão individual. Mas Jesus nos convida nessas passagens a perceber que nós, ao olharmos para passagens do Cristo, não são só historinhas. Tem bastante coisa ali para tirar. A samaritana, assim como a prostituta que ele não a julgou, também. Ela, ao longo do tempo depois de mulher, onde estão aqueles que te julgavam? Ela olhou e disse: não sei. Então vai, não voltes a pecar mais. E saiu. E ela, com esta mensagem, por ter bebido na fonte da água viva, ela começou a pregar. Mas ela não poderia pregar ali. Mulher, na Judéia, nunca. Ela foi pregar para aqueles que eram desesperados. Ela foi pregar para aqueles que precisavam de uma palavra. Aqueles que a ouviriam. Foi pregar no Vale dos Leprosos. Lá ela foi pregar. Lá onde o desespero pega. Lá onde a dor é causticante. É lá. Lá eles ouviam ela. E ela fez com uma sabedoria que poucos, os discípulos, faziam. Poucos. E obviamente, ao longo do tempo, ela contraiu hanseníase. Nos seus últimos momentos, que ela percebia em que já estava avançada a sua doença, ela deseja ir a Éfeso para ver Maria. E ela sai na sua peregrinação, e no meio do caminho, então, nas suas dores ulcerantes, ela desencarna. Mas quem vem buscá-la é o Cristo. O Cristo não olhou para o credo, se era mulher ou homem, de Samaria ou judeu. Ele pregou, de fato,
aquilo que necessariamente era importante para aquele espírito preparado para beber da água viva. Porque nem todos. Dos 10 leprosos que curou, apenas um voltou. Jesus não curou todo mundo, curou alguns, que nós encontramos ao longo da história. Aqueles que estavam preparados, aqueles que teriam missões. Nós encontramos, por último, é 45 minutos? Então, estamos bem. Encontramos um dos fatos que mais nos toca por ser envolvimento de Kardec. Cornélios Quirilius era um centurião, coordenador das prisões em Jerusalém. Aos fatos que se vinha desenrolando, tanto para Pilatos e Herodes, que iam de uma quinta-feira na madrugada para a sexta, que teriam que desenrolar rápido esse processo, porque seria Páscoa. Aquele homem de olhar sóbrio foi sendo levado por Pilatos. Pilatos não quis dar a sentença, mandou para Herodes. Herodes devolveu para Pilatos. Pilatos teve que decidir. Na decisão de Pilatos, ele fica preso, o Cristo, sobre a guarnição de Cornélios Quirilius. Cornélios Quirilius, percebendo que era difícil o julgamento deste homem, porque este homem era um homem justo. Pilatos sabia e Herodes também não quis se envolver. Naquela mesma madrugada, Cornélios chega a Cristo e diz: Senhor, eu abro a cadeia e te liberto. E como eu sou o responsável em ir para a cruz, eu sou mais um homem. Eu sou mais um homem aqui, mas tu é um homem justo. Como ele não sabia das leis, Isaías, Salomão, as leis que os profetas conduziam, porque ele era um cidadão romano, portanto acreditava em vários deuses, era de uma cultura diferente, não poderia saber, obviamente. Jesus olha para ele e diz assim: não, a tua missão para morrer em nome de Cristo, em meu nome, está para mais tarde. Este homem, depois da crucificação do Cristo, ele se torna um ermitão, vai viver na floresta, é conhecido como Pai João, até o final da sua morte. Cura os homens que o procuram, aqueles transviados que se perdem, aqueles doentes, cuida até o final das suas existências. Esse espírito, ao desencarnar, se liberta da carne e volta como Jean Rus. Jean Rus foi um espírito na crença católica, em que lutou por Praga, hoje a República Tcheca, na qual ele desenvolve toda uma teoria para uma luta a partir de John Wycliffe, para libertar o pensamento católico tão arraigado e tornar ele possível, numa crença católica, falar numa missa em tcheco, não em latim. E que pudesse ser celebrado o sangue e o corpo de Cristo. A partir dele começa guerras sangrentas e ele é queimado vivo pela igreja na Inquisição. Não muito distante, esse mesmo espírito retorna e ele volta na personalidade de Hipólito Leon Denisard Rivail.
esse mesmo Espírito, que antes era doutor, que foi um centurião romano, ele retorna agora em nome do Cristo. Um espírito já preparado, um espírito já consciente, um espírito já iluminado, porque percebeu lá atrás, quando ofereceu a sua própria vida para o Cristo, ele disse: ainda falta, você terá a sua oportunidade quando mais tarde eu precisar. Desencarna em Constança, na Alemanha, queimado como um herético, e volta de novo com a função agora de libertar o povo, como conhecido Allan Kardec. Cristo fez muito. Cristo fez muito, falou pouco para esses espíritos que, ao longo das centenas de anos de reencarnações e experiências, não deixaram o Cristo morrer por palavras tão simples. É um espírito singular, único. Faz com que nós repensemos a nossa própria existência, a nossa própria categoria de espíritos no mundo. As obras que vamos encontrar essas referências são Herculano, de Rochester, o Luminares Tchecos, também de Rochester. Nós vamos encontrar nessas duas obras as sequências das existências desse espírito iluminado, e que já estava pronto, mas ele teve que se doar, e Cristo reconheceu. Para que Cristo entre em nós, para que nós possamos beber dessa fonte, dessa água pura e viva, precisamos estar nós preparados. Porque ele diz: pegue a sua cruz e me segue. Eu não vou levar até aí. Quem vem é tu. Quem vem é tu. Pega a tua cruz e segue. É diferente. Requer uma responsabilidade de nós. Nós tomarmos as atitudes necessárias. Nós precisamos estar esclarecidos sobre nós mesmos. E, obviamente, a pergunta 965 do Livro dos Espíritos, que responde: um sábio da antiguidade já dizia: conhece a ti mesmo. Referendo a Sócrates, no templo de Delfos, uma frase colocada nesse templo: conhece a ti mesmo. Onde ele faz essa referência. Onde eu preciso, para estar com o Cristo, reconhecendo-me como tal. E qualquer desafio que me venha a ocorrer, ele é natural. O mundo de provas e expiações, é lógico que nós não encontraremos aqui férias. É uma ilusão acharmos que nós, ao tentarmos fugirmos das dores que nos oferecem, e é por isso que Bezerra de Menezes chama de dor a irmã dor, que para que nós possamos encontrar na mensagem lida aqui: bendizei da dor, bendizei do sofrimento que sofre, porque é ele que liberta. Enquanto nós encontrarmos desconexão, formos desconexos com os pensamentos que Cristo nos oferece, que Cristo nos convida a trilhar, possivelmente continuaremos numa vida pacata, fugindo das dores, existindo, portanto. Porque para viver, exatamente viver, requer de nós um reconhecimento de nós mesmos, para que quando a gente pegar uma mensagem do Cristo, ela nos toque, fazendo de nós instrumentos dele, porque até então nós os negamos. Certas coisas eu faço, outras eu até consigo. Ou seja, depende da minha vontade, e depende mesmo. Só que para que nós possamos entender o Cristo, que deixou marcas para nós ao longo desses milênios, requer de nós reconhecermos. Requer de nós a capacidade de raciocinar sobre nós. Não sobre o raciocínio rápido do julgamento ao próximo. Raciocínio difícil e demorado sobre nós. Esse sim
Esse é o momento em que aí nós podemos dizer: Cristo, eu morro no teu lugar. Até lá, nós ficamos aqui, tentando nos convencer do Cristo, convencer das palavras, procurando o alívio, assim como os leprosos procuravam. Mas vai chegar um momento em que nós seremos revelados e a luz transportará para dentro de nós, porque nós a acendemos. Porque então estaremos lúcidos, estaremos em paz conosco mesmo, já que na terra é impossível nós termos a felicidade, como ele coloca. Mas a paz é possível. A paz é possível. No meio da guerra, no meio da balbúrdia, o único ser que estava em paz, pelo seu dever cumprido no Gólgota, era o próprio Cristo. A última frase que ele coloca na cruz: está tudo acabado. Foi tudo realizado. Foi tudo feito e cumprido. Muito obrigado e uma boa noite.